Bora então trazer o terceiro dia de júri, né, o julgamento da década nas nossas notícias. Bom, pessoal, os réus foram ouvidos ontem, né? E há uma expectativa de que esse júri, o júri da década, para sentenciar ou não Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Almedo e Marcelo Rios, pessoal, termine hoje à tarde, tá? Hoje à tarde. Lembrando que, de acordo com as investigações de uma força-tarefa da Polícia Civil em 2019, eles seriam integrantes de uma milícia que seria encabeçada por Jamilzinho e também por Jamil Nami, que morreu de Covid. Marcos Ivani está lá comigo. Marcos Ivani já está posicionado na tela do Balanço Geral. Ô Marcos, me explica uma coisa. Tá adiantado esse julgamento e há uma expectativa, né, de que se encerre hoje mesmo. É isso, Marcos. Bom dia para você. Exatamente, Rodrigo. Bom dia para você, para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A expectativa era que fosse até na quinta-feira, né? Só que por conta das desistências por parte das defesas de cada um dos réus, das testemunhas que deveriam ser ouvidas ontem, esse julgamento está adiantado e por isso ontem à tarde mesmo os réus já foram ouvidos e interrogados aqui no Tribunal do Júri de Campo Grande. A gente lembra que estão sentados nos bancos dos réus, né? O Jamil Nami Filho, também o Marcelo Rios e o Vladenilson Almedo, acusados aí da morte do jovem Matheus Coutinho Xavier, assassinado lá em 2019. E por isso a gente tem esse julgamento. Ontem eles foram ouvidos, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o que cada um deles disse durante o tempo ali em que foram questionados tanto pelo juiz, pela acusação e também pela defesa deles. E ainda depois disso deu-se por encerrado e hoje então começou os debates, a fase dos debates, que é o momento ali em que a acusação e também as defesas defendem cada um deles os pontos de vista relacionados à acusação sobre o crime e também a defesa de cada um dos réus. Quem explica melhor sobre como vai funcionar toda essa situação é o juiz que preside hoje o Tribunal do Júri aqui, o doutor Aloísio Pereira dos Santos. Acompanhe. Além de serem 3 réus, são 4 promotores e assistente de acusação. E ainda, na banca da defesa, salvo engano, são acho que 5 ou 6 advogados. E aí o tempo é meio a meio para cada um, né? Então são 2 horas e meia inicialmente para a acusação e depois 2 horas e meia para a defesa. E depois, na réplica, a promotoria e a acusação tem mais 2 horas e na tréplica a defesa tem mais 2 horas. Portanto, soma aí 9 horas só de debate. Olha, eles estão em curso no homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos. Então, na visão da vítima, ela fala em pena máxima, mas eu como juiz, eu tenho outros critérios de avaliação para fixar a pena, entre a mínima, a intermediária e a máxima. Mas toda essa questão, existe uma logística penal, critérios, e a gente tem que se motivar em cima desses critérios e não em cima de paixões ou de sentimentos de pai da vítima. Então a gente acompanhou aí, né, o que o juiz explicou em relação a como vai funcionar o dia de hoje. O terceiro dia de julgamento começou por volta das 9h10 da manhã, alguns minutos ali de atraso, e começou sem o Jamil Nami Filho. Isso porque a defesa dele fez um pedido ainda ontem para que ele pudesse ver a família aqui dentro do Fórum de Campo Grande, o que foi acatado e aceito pelo juiz. Então hoje, no início ali do debate, no início do momento da fala da acusação, o Jamil Nami Filho não acompanhou isso, só depois de cerca de 1 hora é que ele entrou aqui no Tribunal do Júri para seguir acompanhando a fase de hoje. Os 2 outros réus, Marcelo Rios e também o Vladenilson Almedo, eles entraram por volta das 9h10, assim que começou então ali o terceiro dia de julgamento, e acompanharam o momento da acusação. Quem começou falando foi o promotor Moisés Casarotto, ele que falou por cerca de 1 hora, e agora 1h30, perdão, e agora estamos no intervalo, por isso que a gente vê essa movimentação. Daqui a pouquinho eu volto explicando mais ou menos de como foi essa fala, dos pontos que a gente tem até agora por parte da promotoria e ainda como vai seguir o ritmo do dia. Volto com você por enquanto. Bom, obrigado, viu, Marcos, pelas informações. Eu vou trazer agora o balanço, então,
dos depoimentos de ontem à tarde, né, onde os réus foram ouvidos. Bom, os 3 réus sentaram ali no banco, né, depois de 4 anos, e o primeiro a depor, né, foi o Vladenilson Olmedo, o Vlad, e na sequência o ex-guarda municipal Marcelo Rios. Eles negaram os crimes perante aos jurados. O segundo dia do julgamento da Operação Omertá durou cerca de 10 horas. Foram ouvidas 2 testemunhas de defesa, além dos réus, que pela primeira vez falaram publicamente sobre o crime que vitimou o Matheus Coutinho Xavier em abril de 2019. Durante o júri, o juiz que preside o julgamento autorizou que a sessão fosse interrompida para que Marcelo Rios pudesse ver os filhos. O último contato dele com as 2 crianças foi há 4 anos. O réu se emocionou várias vezes durante o depoimento da ex-esposa. Corria no pátio pedindo socorro. Pedia pelo amor de Deus para me tirar eles dali. A gente não dormia, não aguentava mais ficar ali. Marcelo negou envolvimento no crime, mas confirmou que combinou com Joanil o valor de R$2.000 para guardar as armas. Foi os R$2.000 mais caro da minha vida, porque estraguei a vida das pessoas com que eu trabalhava, de amigos meus, estraguei a vida de todo mundo, associaram a minha ganância por esses R$2.000, associaram com homicídios, com isso, com aquilo. O que eu fiz, eu assumi, errei. Além dele, Vladenilson também prestou depoimento e negou qualquer tipo de envolvimento no crime e que apenas trabalhava como funcionário na casa de Jamil Nami. Não, senhor, não é verdade. Eu sou inocente dessa acusação. Por quê? Porque não pratiquei, não tive conhecimento, não ajudei em nada. E nem tomei conhecimento de nada do fato ocorrido. Bom, pessoal, então, a fala do Vlad, né, a fala do Marcelo Rios, e ontem, né, encerrando aí os 3 depoimentos, veio o então esperado Jamil Nami Filho, o Jamilzinho, que seria, ao lado do pai, o cabeça, né, os cabeças desta organização criminosa, desse grupo de extermínio. Jamil Nami Filho prestou depoimento por quase 2 horas no Tribunal do Júri em Campo Grande, e a primeira fala dele, né, perante aí aos jurados, pessoal, foi ele negar a morte dele, a participação dele no crime, e descartou, viu, a possibilidade de que ele seria o autor ou mandante para execução de PX, o PX, né, o pai do Matheus Coutinho Xavier. A partir de agora, você confere aqui no Balanço Geral alguns trechos, né, desta fala de Jamil Nami Filho, o Jamilzinho, para começar a pôr na quadrada. Eu não fui mandante da morte nem de Paulo Xavier e nem da morte de ninguém. Graças a Deus, doutor, eu não tenho essa índole e como é que eu vou dizer para o senhor, maneira de lidar com as coisas. Você acredita que o Ciro tinha direção para o pai e não para o filho? O alvo era o pai? Doutor, aí você acredita, né? Doutor, eu acho que o próprio pai, né, o próprio Paulo deu ele mesmo confirmou, e todo mundo, eu também acredito que um menino igual bom, né? Um menino desse aí, doutor, qual o motivo que alguém vai ter para matar? Eu conheci esse menino, conheci todos os 3 filhos dele, entendeu? Sei que era um menino estudioso, sei que era um menino caseiro, sei que era um menino, como é que se diz? Direito, correto, sabe? Humilde. Então, doutor, a gente não pode falar 100%, mas vamos falar 99,9% que realmente a vítima, o alvo era o Paulo Xavier. Bom, olha só a fala, né, de Jamil Nami Filho, que fala que realmente o alvo aí não era o Matheus, mas que 99,9% de chances do alvo ser o PX em virtude da ligação deles, tá?